Saudações savinianas, eu sou o professor Raimundo Martins, professor de História aqui do Colégio Santa Catarina. Eu estou aqui ao lado do meu amigo professor Otávio Rangel, também de História, para nós conversarmos sobre esta efeméride, o 7 de setembro. É importante que se saiba que a independência do Brasil está inserida em um contexto mais amplo, um contexto internacional, que envolve a independência das antigas colônias americanas, tanto das colônias hispano-americanas quanto luso-americanas. Nós estamos naquilo que o professor Eric Hobsbawm chamava de Era das Revoluções. E nós temos aqui o impacto das ideias liberais e também o impacto da presença napoleônica na região da Península Ibérica, tanto no reino da Espanha quanto no reino de Portugal. Mas é curioso, né, Rangel, que quando nós comparamos as independências da América Hispânica e a independência do Brasil, existem várias especificidades que parecem tornar esses processos únicos, né? Bastante distintos. Exatamente. Nós temos que observar algo que chama bastante atenção da sociedade em geral, do público em geral, que é entender por que o Brasil manteve uma unidade territorial enquanto a colonização espanhola houve uma fragmentação em vários países. E nós temos que observar o seguinte: você tinha a presença da corte portuguesa aqui no Brasil, o retorno dessa corte, mas a manutenção do príncipe regente, que era o Pedro, e há um interesse das elites econômicas aqui no Brasil, principalmente latifundiários, escravistas e grandes mercadores, para a manutenção do príncipe regente Pedro no Brasil, a manutenção da unidade territorial e evitar a fragmentação do território, que iria naturalmente afetar os interesses dessas elites. Mas para nós analisarmos o processo de independência, nós não podemos observar esse processo só pelo alto. É necessário a gente compreender os anseios das classes subalternas existentes em todo esse território e entendermos também os regionalismos existentes e uma série de pendências que ocorrerão nos anos seguintes após a independência, coisa que é muito importante. O professor Marcos pode nos ajudar nesse sentido. A historiografia recente vem se preocupando justamente em perceber esses outros atores que o professor Rangel mencionou. A presença dos escravizados, as mulheres, o modo como essas classes subalternas se posicionavam diante do processo de ruptura em relação à metrópole. É importante que você saiba que o 7 de setembro ele é, no máximo, o indicativo do surgimento de um Estado brasileiro. A nação ainda estava por se construir. Muitas das pessoas que aqui viviam até 1822 ainda se apresentavam como portugueses. E, no máximo, havia sido construída uma identidade regional de paraense, paulista, mineiro, baiano e assim por diante. Como é que funciona esse processo de construir a nação depois do Estado, professor Rangel? Quando você observa na década de 1920, 1930, uma série de revoltas que ocorrem por todo o território brasileiro, você tem Confederação do Equador em Pernambuco, você tem, posteriormente, cabanagem, você tem farroupilha. Isso é uma demonstração claramente de uma possibilidade de fragmentação territorial do Brasil, justamente por conta das pendências após o estabelecimento do Estado brasileiro a partir de 1922. Pendências regionais que não foram resolvidas, pendências das classes subalternas que ansiavam a abolição da escravidão, que ansiavam por terras, que ansiavam por trabalho, e você tem, no entanto, a manutenção dessa unidade. Aqui é preciso que a gente lembre que esse ano de 2023 é que é comemorado aqui na nossa região, aqui no Pará, os 200 anos da independência. Em 1822, o Grão-Pará não está nesse processo de independência. Apenas um ano, praticamente, depois, é que o Pará é incorporado ao Império do Brasil. E é dentro dessa perspectiva de observar a adesão do Pará à independência que nós vamos terminar aqui com a fala do professor Marcos. Bom, esse foi o nosso toque para vocês acerca desta importante efeméride cívica que é o 7 de setembro. Um grande abraço a todos e até a próxima. Grande abraço.